Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play. Olá, que a paz esteja no seu coração. Sou eu, Padre Roger Araújo, com você no nosso programa A Bíblia no Meu Dia a Dia. E hoje nós começamos uma nova etapa no nosso estudo. Nós vamos agora começar a estudar o livro dos Juízes. É muito importante entender essa etapa da história da salvação, esse contexto bíblico que ainda é na época da conquista da Terra Santa. Depois da morte de Josué, nós vamos acompanhar como que os juízes foram tomando posse da terra que Deus prometeu ao seu povo, para poder deixar que esse livro também fale ao nosso coração, à nossa vida nos dias de hoje. E nós nos colocamos diante daquele que é o Senhor e juiz da nossa vida. O único juiz entre Deus e os homens é nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E nós imploramos ao Senhor que nos abençoe, nós imploramos ao Senhor que nos ilumine, que Ele nos dê sua graça, sua bênção, sua luz e a sua proteção, para que nós possamos crescer, Senhor, na compreensão da Tua Palavra. Dai-nos Tua bênção, dai-nos Tua graça e dai-nos a Tua proteção, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Então vamos abrir a nossa Bíblia, a Palavra de Deus, no livro dos Juízes. Importante que você anote no seu caderno a data do dia de hoje e você também coloque o estudo que iremos fazer hoje. Do livro dos Juízes, hoje, nós vamos estudar todo o capítulo 1, são os versículos de 1 a 36. Ao mesmo tempo, compreendemos que esse capítulo 1 é uma introdução. Mais à frente teremos uma outra introdução também nesse livro dos Juízes, mas essa é a primeira introdução que vamos fazer, para compreender o contexto histórico e também teológico desse estudo que iremos realizar. Logo em seguida, também o nosso querido Padre Antônio Xavier vai nos ajudar a compreender melhor todo o sentido e a visão teológica que este livro dos Juízes tem para todos nós. É apenas importante se situar. Quando a gente se situa, a gente melhor compreende o que estamos vivendo e o que estamos estudando. O povo entrou na Terra Prometida, com a morte de Moisés, Josué foi sucedê-lo, e agora o povo está conquistando essa terra, mas a conquista ela não foi feita de uma maneira perfeita, totalmente organizada. O povo vai ter que conviver com povos estrangeiros. E conviver com estrangeiros, no sentido bíblico, e estrangeiros aqui, muitas vezes quer dizer pessoas que são estranhas ao nosso convívio, gera impactos, né? Gera conflitos. A gente convive com as pessoas da nossa casa, que são nossos familiares, são pessoas próximas a nós. Nós temos conflitos, aí conviver com outros povos, quando você não tem a maturidade necessária e não sabe superar os conflitos, esses conflitos tendem a crescerem. Por isso o livro dos Juízes vai nos situar nesse contexto histórico em que o povo está vivendo. E assim começa a narração do texto para nós. Depois da morte de Josué, os israelitas consultaram ao Senhor perguntando: quem de nós vai subir primeiro para combater os cananeus? O Senhor respondeu: quem vai subir é Judá. Eu entreguei o país em suas mãos. Judá então disse a Simeão, seu povo irmão: sobe comigo ao território que me cabe para combatermos os cananeus. Depois subirei também contigo ao teu território. E Simeão o acompanhou. Eu queria que a gente parasse, já aqui nesses primeiros versículos, para a gente irmos debruçando sobre o texto sagrado, para poder ruminar os elementos espirituais que o próprio Deus vai nos concedendo. Primeiro,
depois da morte de Josué. Para Deus, ninguém é eterno, o único eterno é Deus. Isso quer dizer que ninguém é insubstituível. Cada um tem o seu lugar na história da salvação. Eu tenho, você tem, cada um de nós temos um lugar no coração de Deus. A gente só não pode se eternizar e nem pode deixar que acontecer ou pensar que a graça de Deus só pode acontecer se for por meu intermédio. Eu tenho uma importância histórica no tempo que eu estou vivendo, naquele contexto de coisas que estão acontecendo. Mas é Deus que vai suscitando os seus instrumentos para que a obra dele, a história da salvação, ela possa avançar. Então, depois da morte de Moisés, Josué foi substituí-lo. Talvez alguém achasse que jamais alguém poderia continuar, porque ninguém ocupa o lugar de ninguém. Cada um tem o seu lugar no coração de Deus, mas cada um continua fazendo aquilo que é o seu papel na história da salvação. É assim quando se substitui um padre numa paróquia, quando se substitui alguém que está na direção de um grupo ou qualquer coisa. Então, nós temos que sair daquela imaturidade da fé de que as coisas só podem acontecer se for com essa ou com aquela pessoa. Em Deus não é assim que se sucede. Não, em Deus cada um tem uma contribuição a dar, mas depois passamos, porque quem tem que permanecer é somente Deus. Somente. Os homens dão a sua contribuição para o projeto de Deus, mas é Deus que deve permanecer. Quando alguém aparece numa obra de Deus mais do que Deus, e deixa muitas vezes Deus de escanteio, e aí se corre o risco de se cair no culto da idolatria. O culto à idolatria, no contexto bíblico, não se refere somente aos ídolos criados, os ídolos que é feito, fundidos por mãos humanas, feitos do ouro, da prata, do bronze, do barro. Não. Uma tentação terrível é transformar homens, pessoas humanas, em ídolos. Por isso Moisés não chegou à Terra Prometida, porque não era Moisés que estava conquistando a terra, era Deus. Por isso Josué não se eternizou, porque não é Josué, é Deus que faz a obra e homens se colocam à disposição de Deus, mas sem jamais ocupar o lugar que pertence somente a Deus. Então, quando Josué morreu, os israelitas foram consultar o Senhor. E aqui é que está a graça, é o Senhor que nós temos que consultar. Talvez Josué que deveria ter dito quem deveria sucedê-lo. Não, Josué estava lá porque foi o Senhor que orientou. Moisés estava lá porque foi Deus que chamou Moisés. Então, como é importante nós consultarmos a Deus. E consultar ao Senhor é perguntar ao Senhor e ouvir o Senhor. Não é eu colocar na boca do Senhor aquilo que eu quero que o Senhor fale. Por isso, nós muitas vezes não queremos consultar e consultamos o Senhor da nossa forma humana de consultar. E aí vamos dizer, não, porque o Senhor falou. Para escutar, para consultar o Senhor, é preciso ter disposição para ouvi-lo. E nem sempre o Senhor vai falar aquilo que o nosso ego humano quer ouvir. Quem de nós vai subir primeiro para combater os cananeus? Quem é que vai estar à frente desse combate? O Senhor respondeu, quem vai subir é Judá. Eu entreguei o país em suas mãos. Deus faz memória. Quando não se está claro aquilo que é vontade de Deus, ou direção de Deus, ou luz de Deus, o próprio Deus faz a memória histórica dos acontecimentos, quando ele se revelou e aonde a sua revelação acontece. Judá, você vai se recordar que é uma das tribos do Senhor, aquelas 12 tribos de Israel, que são os 12 filhos de Jacó, cada uma dessas tribos tem a sua importância histórica. E é importante saber que Judá, quando diz que eu entreguei o país em suas mãos, vai nos remeter depois a Jesus. Jesus é o leão da tribo de Judá, no sentido de que ele pertence também à tribo de Judá, a importância que essa tribo tem.
E Judá então disse a Simeão, seu povo irmão. Que beleza essa compreensão que nos dá aqui o versículo 3, tá? Judá disse a Simeão, seu povo irmão. Vejam, eles são tribos que pertencem a uma origem comum, que é Israel e Jacó. Mas cada tribo tem o seu líder, né? Mas o líder que tem o nome da tribo já morreu. Afinal de contas, os filhos já se passaram outras gerações. Mas o nome da tribo permaneceu, que é o nome daquele filho de Israel. Então, essa tribo se chama Judá e é uma tribo irmã de Simeão. Aqui é importante entender esse contexto, inclusive, da expressão irmão. Mais tarde vai ter uma confusão na compreensão, e não é nem no contexto bíblico, é no contexto cristão, moderno, atual, quando vai se compreender os irmãos de Jesus. Jesus teve irmãos. Os irmãos se entendem no sentido tribal. Então são tribos irmãs, porque são irmãos, e são coligados, são próximos, então se consideram irmãos. Os membros de uma mesma tribo são irmãos entre si, porque tem um pai comum. O pai comum, além de Israel, é aquele que é o filho que designou essa tribo. No caso, os filhos de Judá, ou seja, da tribo de Judá, são irmãos entre si. Não apenas irmãos no sentido da paternidade, maternidade que vem de um mesmo pai e de um mesmo filho. É importante essa compreensão para depois entendermos o contexto lá na frente da palavra de Deus que nos cita os irmãos de Jesus. Sobe comigo ao território que me cabe para combatermos os cananeus. Depois subirei contigo ao teu território. E Simão o acompanhou. Aqui vem para nós um sentido de fraternidade, de irmãos que se unem, porque sabe que um combate espiritual, um combate em Deus, é um combate muito fortalecido quando eu não vou sozinho, quando eu conto com o outro, quando eu sei fazer fraternidade. Eu vou ter êxito e vitória nos combates da vida, quando eu sei construir ponte, quando eu sei construir unidade, quando eu sei construir fraternidade. Quando eu penso em ir sozinho, porque eu acho que eu dou conta, porque eu consigo, porque Deus vai estar comigo, a tendência ao fracasso vai ser sempre maior. Mas Judá subiu e o Senhor lhes entregou os cananeus e os ferezeus. Eles os derrotaram em Bezeque, 10.000 ao lado. Em Bezeque encontraram Adoni-Bezeque e combateram contra eles até derrotar os cananeus e os ferezeus. Os Adoni-Bezeque fugiu, mas o perseguiram, agarrando-lhe, cortaram-lhe os dedões, as mãos, os pés. E tem toda uma narrativa para nós aqui, humana do combate. Mas aqui a gente não pode pegar o pretexto bíblico, né, para justificar os combates humanos. Aqui é para dizer somente que Deus é aquele que vai à frente do seu povo naquilo que o povo tem que conquistar. Naquele primeiro momento, é entendido um combate humano, combate até bélico. Mas no contexto teológico, bíblico, da palavra, são os combates espirituais que nós temos que enfrentar na vida. E você veja que não são poucos, são muitos nossos combates. Mas aí duas coisas importantes do texto de hoje. Primeiro, deixar Deus nos guiar. E Deus nos guia quando nós consultamos, quando nós procuramos, quando nós oramos. Depois, nos unirmos como irmãos. E terceiro, deixar que Deus entregue em nossas mãos os nossos inimigos, porque aí nós os derrotamos. E aí é bonito porque nós podemos penetrar nos inimigos da nossa alma. Quando a gente acha que muitas vezes os nossos inimigos são os irmãos, e não são. Os inimigos são aquilo que está no nosso interior, que nos derrota, que nos vence. O desânimo, a sensação do fracasso, o amargor, a ira, o nosso temperamento complicado, enfim. A graça de Deus que nos é favorável nos ajuda a vencer os nossos inimigos espirituais.
Que beleza é a palavra do Senhor e dela nos alimentamos para crescer na fé. Nós vamos agora chamar o Padre Antônio Xavier para nos introduzir nesse contexto teológico tão importante do livro dos Juízes. Este primeiro capítulo de Juízes traz exatamente o avanço das tribos, depois da divisão realizada ali por Josué, para dentro do território que para elas foi designado, foi ali já separado. E nós vamos ver aqui duas informações interessantes. Uma delas, que uma parte dessas tribos realmente desejou conquistar ali e começou a conquistar aquela terra para valer. E algumas tribos não o fizeram. Algumas tribos simplesmente chegaram naquele lugar, não realizaram nenhum tipo de conquista, deixaram que aqueles habitantes que lá estavam continuassem ali e mais tarde, então, quando aumenta-se de número, então eles vão estar dominando aquele povo, mas eles não foram eliminados. Isso claramente, não é da necessidade da morte dos povos que estão em torno que esse capítulo quer trazer, mas traz a ideia de uma desobediência de uma ordem que tinha sido dada para eles, que eles deveriam realmente eliminar todos os povos que ali estavam. E a consequência vai ser que esse capítulo já está preparando, eles vão ter os problemas no meio propriamente de cada uma dessas tribos, onde os povos que ali estão serão aqueles que vão terminar por tentar seduzir o povo para cometer uma idolatria, e assim infelizmente vai acontecer. Aqui nós vemos não tanto a questão da eliminação das pessoas, mas da falta de fidelidade dessas tribos à palavra que lhes foi dirigida. É claro que o importante não era matar ninguém, não era eliminar as coisas, não era isso. O importante é que fossem fiéis, e não foram fiéis, depois cometendo então esse grande pecado da idolatria, que nos próximos capítulos estarão sendo punidos por isso. Combate por nós, Senhor. Esteja conosco em todos os combates da vida. E é por isso que nós nos colocamos diante da Tua presença, invocando o Teu nome santo, poderoso e grande sobre nós e pedindo, ensina-nos a viver o verdadeiro combate espiritual. Porque são muitos os inimigos da nossa alma e do nosso coração, Senhor, que estão ao redor de nós, nos espiando, nos tentando, Senhor, e nos seduzindo para o mal. Combate por nós, Senhor. Combate os inimigos da nossa alma. Combate os inimigos que se apoderam do nosso espírito. Vem tomar conta das nossas emoções. Vem tomar conta do nosso temperamento, que muitas vezes se destempera, Senhor, e vivemos verdadeiros desequilíbrios na alma e no coração. Vinde, Senhor, em nosso auxílio. Vinde, Senhor, em nosso socorro. Vinde, Senhor, vencer. Tu és o leão da tribo de Judá. Tu derrotaste todos os inimigos do povo de Deus. Derrota, Senhor, os inimigos da nossa alma com o Teu poder e com a Tua graça. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play.